Eu estou estudando o livro de Juízes e hoje estava lendo o capítulo 10. E me deparei com uma palavra que diz que, nesse capítulo, que o povo de Israel afastou de Deus e começaram a servir outros deuses, aos Balaíns, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas, dos Filisteus. E eles abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto. O pecado é assim. O pecado ele vem devagarzinho na nossa vida. A gente começa afastando de ler uma palavra, de colocar o joelho no chão, de estar reunindo com outras pessoas em adoração a Deus. O pecado vai nos afastando de Deus. E os israelitas, eles se afastaram a tal ponto que a ira de Deus se acendeu contra eles. E Deus os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas. E esses oprimiram muito Israel. Humilharam muito o povo de Israel. E com isso, os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim, contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Então levantou exército de tudo quanto é tipo. Levantaram povos que vieram para guerrear contra o povo de Israel, contra as tribos de Israel. E aí, o que acontece? Quando aperta, eles clamaram ao Senhor. E eles reconheceram que eles tinham pecado contra Deus. E eles reconheceram que eles tinham abandonado Deus. Eles reconheceram que eles estavam prestando culto a outros deuses e não ao Deus de Israel. Mas o Senhor lhe respondeu que eles já estavam, né? Respondeu no versículo 11, o Senhor respondeu, quando os egípcios, os amorreus e os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Continua nos outros versículos. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. E aí o que Deus fala para eles? Não vou livrar vocês mais dos seus inimigos. E sabe o que vocês têm que fazer? Clame aos deuses que vocês têm adorado. Eles que os livram desses momentos tão difíceis. Então Deus cansou. Porque quantas vezes Deus fez com que os inimigos dele fossem derrotados, quantas vezes que eles clamavam, arrependiam, pediam perdão, e Deus os perdoava, e Deus os ajudava novamente. Mas dessa vez eles passaram da conta. E aí Deus falou, não, agora vocês devem clamar a esses deuses que vocês têm adorado. Quem sabe eles podem. Vamos ver se eles te livram. Mas os israelitas, eles reconheceram que eles tinham pecado. E eles falaram, não, Deus, nós pecamos. Tende misericórdia de nós. E aí o que eles fizeram? Eles desfizeram dos deuses estrangeiros e prestaram culto ao Senhor, se arrependendo. E aí no versículo 16, no final dele, fala assim, e ele, Deus, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Achei muito lindo esse versículo. E ele, Deus, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel.
E eu fiquei pensando em nós. Às vezes que nós temos sofrido, às vezes que nós temos colocado nosso joelho no chão, nós temos clamado a Deus por intervenção, por situações que muitas vezes se levantaram em nossas vidas tão difíceis que só Deus pode nos livrar. E nós começamos a clamar a Ele e de repente a gente ouve essa palavra, que Ele não suporta o sofrimento de Israel, como Ele não suporta o sofrimento dos seus filhos. Deus vê todas as coisas, Deus colhe todas as nossas orações, Ele coloca em taças lá no céu, e na hora dele, Ele responde. Pensa nisso, querida amiga, que as tuas orações estão no céu, que o teu clamor já chegou no céu e que Deus, Ele não suporta o nosso sofrimento e que na hora dele, Ele vai mandar o escape, Ele vai nos ajudar, Ele vai tirar você dessa situação tão difícil. Seja qual for, se for na tua casa, na tua família, com teu marido, com você, aquilo que você tem colocado nas mãos de Deus. Deus vai agir, porque Ele não suporta o teu sofrimento, porque Ele te ama tanto, mas tanto, como Deus é amoroso, como Deus nos ama, como Deus nos livra dos nossos inimigos, nos livra de situações difíceis. Glórias a esse Deus tão bom. Senhor, queremos te agradecer por teu amor, pela tua bondade, Senhor, porque tu nos ama também, Senhor, e nós queremos te dizer que te amamos muito, Senhor. Muito obrigada pelos teus cuidados para conosco. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está sempre atento e pronto a nos perdoar, a nos ajudar. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Purifica-nos, Senhor, e ouve o nosso clamor. Em nome de Jesus. Amém.